Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que a liturgia da palavra nos trouxe, o que a igreja, nos apresenta em cima do evangelho de Jesus Cristo, o que ele quer para a nossa vida, qual o conselho, não é? Qual a reflexão que a gente tem que fazer naquela área que a gente mais cai, que a gente mais peca. Vamos ver se a gente sente o desejo no coração de mudar cada dia um pouquinho, né? E essa é a mudança. A partir do momento que você tira uma horinha, um tempinho, né? Alguns minutos para refletir a palavra de Deus, já é uma mudança, não é? Mas aí quando você traz para o seu coração o desejo de mudar verdadeiramente e fazer a vontade de Deus, é uma mudança enorme, né? Então é isso que a gente faz todos os dias. Lê um pouquinho o que Jesus quer para a nossa vida e tenta mudar também um pouquinho todos os dias. Então, hoje a palavra de Deus ela continua no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo do 14 ao 21. Confiar na partilha. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela vem com uma repreensão, né? Um ensinamento que vem com repreensão. O que acontecia? Acontecia que Jesus estava nessa barca com os discípulos e eles não tinham pão. Eles só tinham, a palavra diz que eles tinham um pão. E aí Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O que significa o fermento dos fariseus e de Herodes? Né? Era a hipocrisia, era a falta de amor, era a falta de humildade, era tudo isso que se encaixava ali nos fariseus. Né? A mentira com que eles viviam, eles pregavam, mas eles não viviam dentro do coração. E Jesus dizia: cuidado com o fermento deles, para que vocês não se contaminem. Né? Só que a palavra diz que quando ele fala, eles, os discípulos, né? Quando fala que não tinha pão, só se encontrava um pão, os discípulos achavam que Jesus estava falando pelo fato deles não terem pão, só ter um pão ali. Porque a palavra vem falar em fermento. Ou seja, com licença da palavra, é como se a gente e os discípulos fossem sonsos, sabe? Aquele que vê as coisas, mas ao mesmo tempo finge que não vê, finge que não ouve. Por quê? Porque Jesus sentiu naquele momento a inquietação deles, dentro deles, porque Jesus sabe todas as coisas. E Jesus viu que eles estavam ali. Será que é porque não temos pães que ele está falando isso? Né?
E Jesus diz: por que vocês teimam em falar sobre os pães? Vocês não lembram quando eu multipliquei os pães para tantas e tantas mil pessoas? Né? Quantos cestos sobraram? Sobraram 12. Quantos cestos sobraram quando eu multipliquei 7 pães? Sobraram 7 cestos. Né? Ou seja, Jesus falava da multiplicação. Jesus falava que eles não precisavam estar com medo de nada por faltar pão ali, porque Jesus era tudo. Jesus estava querendo dizer no popular: vocês estão comigo, e quem está comigo não perde. Vocês estão comigo, eu posso fazer tudo o que vocês quiserem. Vocês não viram, não? Vocês são doidos, vocês são o quê? Sonsos? Né? Vocês não lembram que eu fiz isso diante dos olhos de vocês? Por que vocês estão preocupados com isso? Jesus estava falando, o ensinamento dele era sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, que significa que eles não deixassem que o coração deles ficassem endurecidos como o deles, dos fariseus e o de Herodes. Endurecido nesse sentido de hipocrisia, de falta de humildade, não é? Porque quanto mais aquelas pessoas elas eram daquele jeito, menos acreditava na palavra de Deus, menos acreditava no próprio Jesus que estava ali. E os discípulos, se seguissem esse caminho, iria no mesmo ritmo. E a gente percebe que Jesus cita, né? Jesus cita bem aqui, né? Vocês não percebem? Vocês escutam, mas não ouvem. Né? Vocês vê, mas não enxerga. Entendeu? Por quê? Porque eles viam o prodígio de Jesus, eles viam Jesus curar as pessoas, mas eles não acreditavam ainda. Por quê? O coração deles ainda estavam endurecidos, não como o dos fariseus de Herodes, mas Jesus estava alertando: cuidado para não ficar como eles, incrédulos, né? De coração duro, porque a gente faz na frente de vocês no popular, a gente está fazendo para vocês ver e vocês não estão querendo ver. Vocês estão se preocupando com o problema que está acontecendo bem aqui. Eu estou sentindo, é como se Jesus dissesse: eu estou sentindo que vocês estão preocupados porque só tem um pão, sendo que eu multipliquei 12 pães, eu multipliquei 7 pães e sobraram cestos e cestos ainda. Então vocês não entendem que eu posso fazer por vocês o que vocês quiserem? Era isso que Jesus estava falando. E trazendo para a nossa vida é do mesmo jeito, né? A gente às vezes se faz de doido, se faz de sonso, porque quantos milagres, quantos acontecimentos positivos Jesus realizou na nossa vida? Quantos? Mas a gente teima em esquecer todos eles. Quando chega um problema novo, quando chega algo novo na nossa vida, de tribulação, a gente esquece totalmente as coisas que Jesus fez lá atrás. A gente esquece e deixa que o problema tome conta do nosso coração, da nossa vida. Ah, Senhor, não vai acontecer não. Ah, Senhor, essa doença não vai ser curada não. Muitas vezes ele fez um milagre na tua vida. O milagre da ressurreição, vamos dizer. Uma pessoa que estava morta, ressuscitou ali, né? Voltou à vida, né? E às vezes com um probleminha pequenininho, uma doencinha pequena, você vai lá e você volta de novo com medo. Ah, Senhor, isso não vai acontecer. Ah, Jesus, o Senhor não vai me curar, eu estou sozinha nessa. Então, os discípulos, eles eram do mesmo jeito que nós, né? Eles eram do mesmo jeito. Eles viam Jesus realizar as coisas, mas quando chegava a tribulação, eles caíam no mesmo pecado, né? Dos fariseus, do coração duro, de não acreditar que aquilo ali ia se realizar, né? E nós somos a mesma coisa. Hoje a gente precisa aprender isso. A gente que já teve, principalmente quem já teve, eu acredito que todo mundo teve bênção de Deus na sua vida. Todo mundo que se
se encontra assim com entendimento. Pessoas que não têm entendimento, Jesus já fez milagres, Jesus já realizou cura. Pode não ter sido em você, mas pode ter sido em alguém da sua família. Jesus já realizou coisas impossíveis que você achava que não ia acontecer. Não precisa só você ser de igreja, ou você viver lendo a palavra, não. Jesus é misericórdia para todo mundo. O sol, ele nasce para os ruins e para os bons. A chuva, ela vem para todos, né? Então, ele já realizou algo na sua vida. Seja pequeno, seja grande, seja médio, mas já houve essa realização. Às vezes é você pedindo pelo filho, você pedindo pelo marido, você pedindo pelo pai, pela mãe, a mãe pedindo pelo filho, mas sempre acontece dentro da família ali, né? A cura de alguém, o desemprego que estava ali impossível, aconteceu, porque tudo é Deus que dá, né? E aí quando chega um novo problema, na minha vida é assim, na sua vida é assim, na vida de todos nós somos assim, nós somos iguais aos fariseus, né? Iguais aos discípulos, iguais a Herodes. A gente, uns menos hipócrita, menos com falta de fé, mas todos nós, a gente se encaixa nesse povo aqui. Ninguém venha dizer que, eu não sou fariseu, não. Eu não faço parte da família de Herodes, não. Não. Nós somos a mesma coisa, né? Se a gente não tomar... É como se Jesus dissesse a eles, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão ficar igual a eles. Igual a eles, porque vocês estão junto de mim. Vocês andam para mim, aqui e acolá. Vocês estão vendo, vocês andam comigo, para aqui e para acolá. Aí vocês... Tá vendo os milagres, tá vendo que eu multiplico as coisas, que ninguém passa fome, ninguém passa sede, comigo ninguém passa nada. De repente, quando vocês veem uma coisa acontecer, uma tribulação, bate o medo em vocês. E é como se vocês não tivessem visto nada. É como se vocês não tivessem ouvido nada, né? Porque aí vem, eu estou vendo a dúvida na cabeça de vocês. Jesus vê o que a gente sente, né? E ele não quer. Ele quer que a gente tenha uma fé concreta. Senhor, tô numa tribulação daquelas de novo. Mas eu me lembro que eu precisei de tal coisa. Eu clamei a tua misericórdia e o Senhor me deu. Não posso me aperrear com isso que está acontecendo. Eu não posso ficar enlouquecer, que não vai dar certo. Vai dar certo. Muitas vezes pode não dar certo do jeito que eu estou pedindo, do jeito que eu quero que seja, mas eu sei que o Senhor tem uma solução para esse problema aqui. Porque aquele problema lá atrás, bem aqui, aquela doença, aquele câncer que eu tive, e aí o Senhor me curou. O Senhor me tirou do vale da morte. Por que é que esse probleminha bem aqui de desemprego vai tirar o meu sossego? Não vai. Porque eu sei que o Senhor é capaz de multiplicar os pães. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer o que o Senhor quiser na minha vida. E de fome eu não vou passar, né? Eu não vou passar, porque eu já passei pelo vale da morte quando eu tive aquele câncer. Eu já passei pelo vale da morte quando eu tive fulano de tal numa UTI para morrer, né? E de repente o Senhor me deu de volta aquela pessoa. Então, por que é que esse desempregozinho aqui vai me tirar a minha fé? Não, eu lembro que o Senhor fez comigo. Então, cada um de nós temos graça de Deus na nossa vida. Nós temos o auxílio de Deus na nossa vida, em algum momento dela. Se o auxílio não foi para você, mas foi para alguém que você ama, foi para um filho, foi para um neto, foi para o marido, foi para um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Mas você viu concretamente ali a coisa acontecer. Então, quando o problema chega, a gente não pode ficar como os fariseus, como Herodes, né? Sem confiar em Deus. E os discípulos viviam com Jesus Cristo ali andando, vendo os prodígios e os milagres na frente deles. E eles eram dessa forma. E nós? O
que a gente não vê Jesus Cristo. A gente sente, mas a gente não o vê. E aí? A coisa fica mais difícil. Por quê? Porque a gente é como se fosse criaturas ingratas, né? Que no momento que recebe é uma beleza. Ah, Senhor, o Senhor é o melhor Deus do mundo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é isso e aquilo. Mas depois que passa eu esqueço. Aí quando vem uma tribulação, porque vai sempre vir. Não pense você que até a sua morte não vai vir tribulação, vai vir, não é? E ainda depende muito da sua forma de vida, da sua forma de pecado, da sua vida desregrada que você vive fazendo a vontade do mundo. Então tudo isso conta, né? Quanto mais eu me afasto do que desagrada a Deus, menos tribulação eu vou tendo. Mas isso não quer dizer que eu não vá ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Porque o luto vai chegar na minha casa, o luto da morte, seja o luto da morte ou o luto da separação, né? Seja o luto de você ter que ver uma pessoa ir embora, né? Uma pessoa que você ama ir embora pela morte, seja o luto de você ver uma pessoa que você ama ir embora pela vida, né? Então você vai sentir isso, né? Às vezes é um filho que precisa viajar para um lugar distante, você vai ter um luto ali, né? Às vezes é um relacionamento que não deu certo, muitas vezes você tem que seguir em frente, você tem que deixar para trás, é um luto que você vai passar. E tem o luto da morte, que é normal, de todo jeito, é um luto. Então, a gente vai passar por isso sempre, a gente vai passar por doenças, a gente vai passar pelas coisas, mesmo que seja algo leve, isso depende da nossa vivência, isso depende da forma como eu vivo aqui. Quanto mais eu peco, quanto mais eu dou ênfase às coisas do mundo, aquilo que me oferecem, não estou nem aí para isso aqui, eu vou sofrer mais. A tendência é que eu sofra mais, né? Porque o resultado do pecado é a morte. Não tem outro, né? É a morte. Então, quanto mais eu sigo, menos eu vou sentir dores. Mas eu vou sentir. Isso não quer dizer que eu não vá sentir. Eu vou sentir, os problemas vão vir, né? E os discípulos eram assim. Os discípulos, eles eram do mesmo jeito que nós. Eles viam o milagre ali na frente deles, mas quando chegavam a tribulação, eles esqueciam do que Jesus fez. Então, a gente hoje leva isso aí para a vida da gente, né? A gente precisa lembrar sempre, não ser filhos ingratos, a ponto de esquecer o que Jesus fez. Porque às vezes é um milagre grandioso que você não via de jeito nenhum solução, né? De repente, aconteceu ali na tua casa, na tua família, perto de você, né? Então, mesmo que não tenha acontecido na minha casa, na minha família, mas eu conheço alguém que aconteceu. Então, eu sirvo a um Deus que Ele pode multiplicar os pães que Ele quiser. Ele pode mudar a situação na hora que Ele quiser, né? Então, eu tenho que levar isso para a minha vida. Quando eu estiver passando por algo, aconteceu algo bem aqui de tribulação, Senhor, estou esquecida não, que lá atrás o Senhor me concedeu a graça de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. E o câncer de fulana que o Senhor curou? Eu vi, o Senhor curou o câncer daquela pessoa. A gente não dava mais nada, estava ali, ó, se defiando na cama. Foi um milagre grandioso. Por que é que diante desse desemprego aqui, por que é que diante de tal coisa que está acontecendo, um luto, por exemplo, eu vou me entregar dessa forma? Não, porque o Senhor tem a solução. O Senhor tem a paz para me trazer. Então é isso que a gente tem que levar para a vida hoje, né? A gente tem que levar isso para a vida. Não esquecer do que Jesus já fez conosco. Para que a gente não dê um de sonso. Sonsinho. Ah, Senhor, olha aqui os discípulos, né? Os discípulos, Jesus falando que eles não deixassem que a arrogância daqueles fariseus, de Herodes, a falsidade, a prepotência, a arrogância tomasse conta do coração deles. E eles estavam como se fossem alienados ali. Ah, será que é por causa do pão que a gente não tem, né?
Aí Jesus diz assim: como assim, minha gente? Eu tô lendo o pensamento de vocês aqui. Como é que vocês estão falando? Eu tô falando uma coisa e vocês vêm com outra. Por que vocês estão preocupados com o pão se eu tô falando uma coisa diferente? Né? Porque a questão do pão já foi resolvida. Vocês viram que eu multipliquei. Então vocês não vão passar fome nunca, vocês não vão passar sede nunca, porque vocês estão comigo. Né? A mesma coisa somos nós. Né? A gente não passa fome, a gente não passa sede, a gente não deixa de ter as coisas, por simples que seja, mas a gente tem, porque a gente tem um Deus. Eu estou aqui alertando vocês sobre o fermento deles. O fermento deles. Né? Que é a prepotência, a arrogância, a falta de humildade, o coração duro para com as pessoas. Né? E vocês, se não tiverem cuidado, vocês vão ficar do mesmo jeito. Porque vocês andam comigo, estão vendo as coisas e não estão assimilando nada, né? Então é isso. Hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre isso. E a gente precisa lembrar sempre das graças de Deus na nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.